pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, eu sou aqui da MGL Concursos e hoje eu vou começar a conversar com vocês sobre atualidades do primeiro semestre de 2016. Já quero deixar nesse início registrado que eu vou dividir o vídeo em duas partes. Essa primeira parte que eu postei vai ser a parte das atualidades internacionais e depois a parte de atualidades nacionais. Eu dividi o vídeo só para não ficar muito sobrecarregado num vídeo só, é mais fácil trabalhar assim. Então, vou começar falando, mas é importante que você assista os dois vídeos, porque no seu concurso vai cair tanto atualidades nacionais quanto internacionais. Então, eu espero que você goste e vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Começando aí com internacionais, falando do Brexit. O que é Brexit? Nada mais é do que Britain Exit, que numa tradução literal seria a saída britânica da União Europeia. Esse tema foi muito comentado nesse primeiro semestre do ano 2016. Então, aí se cair na sua prova, tem uma grande chance. O que você deve saber sobre o Brexit? Quais são os países que entregam o Reino Unido, que saiu da União Europeia? A Escócia, o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Inglaterra. Foram esses países que entregam o Reino Unido e que saíram da União Europeia. Quando? No dia 23/6, os britânicos votaram a favor da saída. Lembrando que essa votação ela foi apertada com apenas 52% dos votos. Ou seja, se você vê, por exemplo, aqui no Brasil, que teve uma eleição tão apertada, que também foi mais ou menos isso, que a Dilma ganhou do Aécio, e depois o país ficou dividido, e tanto é que a Dilma hoje, aí, no dia 25/8, começou o julgamento pelo impeachment dela, e provavelmente ela sairá do poder. Então, essa saída da União Europeia foi muito polêmica por causa disso. E é a primeira vez que um país inicia o processo de desvinculação da União Europeia. Porque era assim, no começo, o pessoal da União Europeia não queria que o Reino Unido saísse, né? Mas, depois que ele foi votado, que ganhou, que queria a saída do grupo, os membros eles querem que saia logo. Porque quanto mais tempo demorar, mais agrava a crise na União Europeia, que começou em 2008, com a Grécia, Portugal. Então, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, enfraquece mais ainda a União Europeia, porque era assim, o Reino Unido sempre foi um reino mais autônomo, tem moeda própria e tal, a Libra, né? Mas não se achou que ele fosse sair definitivamente. E já que saiu, os países da União Europeia agora querem que ele saia logo, né? Porque a votação agora começa o processo de desvinculação, quer que esse processo acabe logo, para que ele possa voltar a crescer a União Europeia sem esses países. Então esse foi o primeiro tema que eu achei interessante para você ficar sabendo para sua prova. Segundo tema internacional é o cessar-fogo da Colômbia e Farc. No dia 23/6 de junho, né, primeiro semestre até junho, o presidente Juan Manuel Santos e o líder das Farc, Rodrigo Londono, assinaram um cessar-fogo definitivo. O conflito das Farc com a Colômbia dura mais de meio século. E esse cessar-fogo, de acordo com as pesquisas que eu levantei, mais de 7.000 guerrilheiros deverão entregar as armas para a presidência da Colômbia. Então, esse acordo pode sim cair na sua prova, porque as bancas sempre gostam de perguntar alguma coisa aqui da América Latina, e esse pode ser um assunto a ser abordado, né? Nesse histórico confronto dos guerrilheiros da Farc, que vão contra lá o governo, e com o governo do Juan Manuel Santos, que agora assinou esse cessar-fogo definitivo. Crise na Venezuela. Pessoal, isso aqui está bem latente para cair na sua prova, porque aí teve no mês de abril, o presidente Nicolás Maduro anunciou que ia mudar o fuso horário para economizar energia. Uma crise lá na Venezuela sem fim. Tem várias medidas. Essa foi mais uma medida do governo para tentar resolver a crise energética. Porque teve uma seca muito grande lá do fenômeno El Niño. Que o fenômeno El Niño, você deve saber que foi esse fenômeno que provocou muitas chuvas aqui no Brasil, a mudança do clima. Diminuiu a geração de energia na Venezuela. Isso acarretou várias coisas. E o governo já tinha anunciado a diminuição de 5 para 4 dias do funcionalismo público lá, e de 8 para 6 horas. Isso parece bom, né? Mas não é. E também aumentou as sanções para os hotéis, shoppings, indústrias, supermercados
para produzirem sua própria energia por 9 horas. Ou seja, esses lugares têm que produzir sua própria energia por 9 horas. Não pegar a energia do governo. E com toda essa crise, os venezuelanos eles estão pedindo referendo para a revogação do mandato do Maduro. Isso foi tudo que aconteceu no primeiro semestre. Então, é uma questão que está pertinente, essa crise na Venezuela. Assim, eles podem perguntar qual país que anunciou tal a medida drástica, entendeu? Ou qual presidente. Então, tudo isso tem que ficar bem. Você tem que sempre lembrar: a Venezuela está em crise, eu lembro que ele falou. Então, você já tem que ir ligando uma coisa a outra, do que se for perguntado alguma desses itens que foram listados aí. A França, todos devem estar sabendo no jornal, até por isso eu não dei tanto enfoque, porque é uma coisa que está bem na mídia, que são os ataques terroristas contra a França, tal. Mas uma coisa que não está tanto na mídia, mas que que pode cair na sua prova, é o protesto contra a reforma trabalhista. Lá na França estão fazendo uma reforma trabalhista muito funda, que ela pretende facilitar a contratação e a demissão de funcionários, além de limitar o limite de horas trabalhadas. Então, essa parte por exemplo, teve um protesto lá que deixou 40 feridos, ou seja, a França está vivendo um estado assim difícil. E o governo ele já tinha anunciado o estado de emergência devido aos atentados. E no estado de emergência o governo pode fazer mais coisas do que assim é permitido no dia normal, vamos dizer assim, para você entender. Então, a França realmente está com muito atentado, está muito difícil, né? Mas é sempre bom ficar de olho que eles podem perguntar alguma coisinha assim que não está tão na mídia, mas que você deve saber, como por exemplo essa reforma trabalhista. Estados Unidos, geralmente as bancas amam perguntar, né, que é a maior potência mundial. O que eu peguei de item que pode ser que caia na sua prova? Vamos lá, 4 coisas. A primeira, a lei que permite às empresas recusar serviços a homossexuais. Teve uma lei lá nos Estados que permitiu às empresas recusar prestar serviço a homossexuais. Ou seja, em pleno século XXI, que está tão aceito essa questão do homossexual, está sempre ali deixando e ganhando mais direitos a alguns homens afetivos. Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, criou uma lei que permite às empresas recusarem prestar serviço. Então essa é uma coisa que chocou bastante e que pode ser que caia. Porque ninguém vai imaginar que Estados Unidos não, um país evoluído vai criar uma lei dessa. Mas aí pode te pegar nessa pegadinha. A visita do Obama a Cuba, que foi muito marcante também. Que ele quer enterrar, né, os últimos remanescentes da Guerra Fria nas Américas, ele fala, né. Outra coisa que o Obama também propôs ao Congresso, o fechamento da prisão de Guantánamo em Cuba, que é a prisão que muita gente dos parlamentares americanos foram contra, né, esse fechamento dessa prisão, que é centenária lá, aquela prisão em Cuba. E ele quis propor o fechamento, o Congresso foi contra, né, não se sabe, mas aí é um assunto que pode ser. E as eleições, que no Zéu está fervendo lá, o Donald Trump e a Hillary Clinton foram os escolhidos, né. No primeiro semestre, eles ainda eram as prévias, né, dos partidos, mas hoje a gente sabe que os dois foram escolhidos para disputar. O Donald Trump sempre polêmico, com uma visão mais fechada, bem mais, vamos dizer assim, egoísta, né? Ele pensa em fechar a fronteira com o México, ele pensa em proibir muçulmano, ele tem umas visões bem radicais. E a Hillary Clinton vem aí com o apoio do Obama, uma política mais assistencialista. Então, isso você tem que ficar atento na sua prova também. A Alemanha, que nós perdemos de 7-1, mas não vou recordar isso aqui também, né? O que eu peguei da Alemanha? Primeiro, que eu achei interessante, que eles estão julgando alguns dos antigos nazistas. Um juiz lá, ele pegou e puxou os jovens guardas na época, que hoje já estão quase centenários, para julgar eles para aquelas várias mortes que eles foram cúmplices. Então, por exemplo, o antigo guarda de Auschwitz foi condenado a 5 anos de prisão. Esse cara tem mais de 90 anos por ter sido cúmplice no assassinato de pelo menos 170 mil pessoas naqueles campos de concentração de guerra, que eles prendiam as pessoas e matavam com gás.
Então, eles estão pegando alguns guardas, algumas pessoas que eles encontram antigo e levam para julgamento só para pessoa. 5 anos do cara ter 90 anos porque vai morrer na cadeia, né? Mas assim, é mais uma coisa para dizer que a Alemanha não está mexendo no seu passado, tá tentando apagar essa triste página na história. Agora, mais atual também, que ela criou a primeira lei na história do país para a integração de imigrantes e refugiados. Então é uma coisa assim, a se admirar, né? Porque a Alemanha é um país um pouco fechado e tal, mas criou essa lei para integrar. Tanto é que daí a primeira-ministra alemã Angela Merkel anunciou que os partidos da coalizão do governo chegaram a um acordo e apresentaram a lei de integração de imigrantes e refugiados, a primeira fase do país. Entre as medidas daquela lei que eu acabei de falar, está a criação de 100 mil oportunidades de trabalho para os refugiados, os chamados empregos de €1. Ou seja, eles vão criar postos de trabalho lá para os refugiados conseguirem ajudar o país, né? Já que tem tantos refugiados lá, que eles trabalhem também para não virar uma marginalização. E agora, para finalizar, eu peguei algumas notícias que eu achei interessante que pode ser que caia, coloquei como curtinhas aqui. Quais são as curtinhas? Eu peguei o da África, geralmente eles perguntam alguma coisinha da África. A Angola teve confirmados 159 novos casos de febre amarela e mais de 10 mortes em uma semana. Todas essas notícias eu vou lembrar do primeiro semestre de 2016. Hoje pode ser que tenha mais, só que você tem que ficar atento no primeiro semestre, né? E também há casos de febre amarela no Congo, na Quênia e na China. Então, Congo, Quênia, China e Angola, se tem alguma coisa de febre amarela, você já tem esses países para lembrar: Congo, Quênia, China e Angola. Outra coisa, a Síria, que sempre fala de terrorismo total, elegeu a primeira mulher para liderar o parlamento de um país. Radia Rauf Abbas foi eleita presidente do Conselho Popular da Síria, parlamento. Então, ela é a primeira mulher num país muito fechado, que os homens que lideram fazem a maioria das coisas, conseguiu fazer para ocupar um cargo no país árabe. Então é uma coisa histórica e pode ser que caia. Qual país árabe conseguiu, ou pelo menos elegeu a primeira mulher na história? Aí você vai saber que é a Síria, né? E aqui também eu peguei embaixo o encontro histórico, que é o Papa e o Patriarca Ortodoxo se reuniram em Cuba, que é o Papa Francisco, né, chefe da Católica Romana, que está romando ali, e o Patriarca Kirill, líder espiritual da Igreja Ortodoxa Russa, que acontece em Havana. É um evento histórico por quê? Para o catolicismo, porque é uma reaproximação entre os dois ramos do cristianismo, separados desde o cisma do Ocidente em 1054. Então pode ser que haja alguma coisa referente ao Papa e o Patriarca aí. E mais essas 6 noticiazinhas. Infelizmente aí eu peguei o Sudão do Sul ali, mas atingiu níveis alarmantes de fome lá, da fome nesse país, devido à guerra civil. Isso é uma notícia da ONU, né? Ela alertou o mundo sobre isso. Eu peguei uma notícia do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma coisa que fala muito, entendeu? Então assim, não é uma tendência tanto, eles colocaram coisa que é muito falada na mídia. Mas por exemplo, essa notícia aqui, que ele realizou ataques terroristas no aeroporto e no metrô de Bruxelas, na Bélgica, é do primeiro semestre. Então assim, se fosse para chutar em uma, eu escolhi essa aí, mas pode ser que caia outros ataques do Estado Islâmico, só que é muito ataque. Se for fazer, você vai fazer um só de ataque do Estado Islâmico, gente. O terrorismo está muito complicado. E também o ex-presidente da Sérvia foi condenado a 40 anos de prisão por genocídio, em crimes que aconteceu durante a Guerra Civil na Bósnia e Herzegovina. Então é outra coisa que eles puxaram no passado aí, para remoer e condenar as pessoas que fizeram mal, mesmo tão distante, mas que a humanidade está começando a reaver e começando a punir os condenados, né? É isso aí, pessoal. A primeira parte do vídeo é essa. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, visitar o site, visitar o blog. No site às vezes eu posto alguma apostila, alguma coisa diferente lá, para algum concurso que vai sair. Por exemplo, agora dia 30 está previsto sair o TRE de São Paulo. Quando sair o edital, eu vou fazer uma análise do edital, deixar você por dentro do que vai cair, do que não vai. Eu vou fazer a apostila, vou ajudar bastante. Agora, curte aí o vídeo, se você gostou. Se não gostou, dá um dislike também. Mas interage, compartilha com seus amigos. Aqui em Rio Preto, eu sou de Rio Preto, vai ter um concurso domingo aí de oficial, educador social.
Então, se você fazer esse concurso, compartilha com seu amigo que vai fazer também, para ele ver, para ele se atualizar. Esses minutinhos que você perde, é o tempo muito mais valioso do que você ficar pesquisando, e você consegue memorizar até mais rápido. E pode ser que você acerte, vai ter 10 questões. Se você acertar algumas com esse vídeo, já vou ficar muito feliz. Aí depois você volta aqui do concurso. Se caiu alguma, você vem e comenta. Se não caiu, você vem e comenta também, me xingando, não tem importância. Mas é bom interagir, curtir, ajudar a divulgar o canal aí, que eu agradeço, viu? Tenha uma boa tarde aí, uma boa sorte e até o próximo vídeo do Atualidades Nacional. Um abraço.